Fala pessoal, Les Pierre, esse aqui é mais um Glive Rocks na área e o Glive Rocks de hoje é especial, não que os outros não tenham sido, mas o de hoje é especial porque a gente vai falar sobre apenas uma banda, é meio que um especial dela. A gente vai começar uma série de vídeos que se chama Glive Recomenda. Glive Recomenda é uma hashtag que geralmente eu uso nas redes sociais para divulgar discos que saem, lançamentos geralmente, né? Que eu quero dar uma destacada, que eu ouço, gosto bastante, então eu uso esse Glive Recomenda, recomendo os discos, né? Eu tô pegando esse título, Glive Recomenda, passando para os vídeos, só que a gente não vai falar de um disco, a gente vai falar da banda, então hoje é só Faith No More. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que vai funcionar esses vídeos do Glive Recomenda, mas a gente vai começar primeiro explicando por que começar pelo Faith No More, e não poderia ser diferente na minha opinião. Por quê? O Faith No More, de certa forma, ele é a primeira banda de rock que eu gostei, foi a minha primeira banda de rock favorita até então. Eu tô falando de 1989, até então minha banda favorita e ainda é New Order, uma das minhas outras bandas favoritas, né? Mas era outro estilo, não era necessariamente rock and roll. A primeira banda de rock mesmo que eu falei, caramba, essa banda é uma das minhas prediletas, junto com outras 20, é o Faith No More, quando eu peguei esse vinil do The Real Thing. Então, por que começar com o Faith No More? Além de ser a primeira banda de rock, propriamente dito, né, que eu comecei, a minha primeira banda de rock favorita, também é o primeiro vinil de rock que eu comprei, é o primeiro CD junto com o Nevermind do Nirvana. Quando eu comprei os dois CDs ali, eu comprei os dois juntos, eu comprei o The Real Thing e o Nevermind do Nirvana, e também foi a primeira banda de rock a eu ter uma camiseta, né, naquela época a gente comprava camisetas eu comprava pelo correio, né, na revista Bis. No meio tinha uns anúncios de camisetas, e aí a segunda camiseta de banda, a primeira foi do New Order, a segunda camiseta de banda que eu tive foi do Faith No More. Então o Faith No More tem uma importância muito grande na minha vida, além de ser uma das bandas que eu mais gosto, ele ainda tem todas essas particularidades que deixa ele num ponto bem importante da minha vida, né? E como vai ser esse Glive Recomenda? Também eu vou remeter a um passado distante, eu ia falar não tão distante, mas é distante sim, porque a gente está falando dos anos 90, ou início dos anos 2000 ali, quando eu gravava fitas ou CDs, né, montava coletâneas. Eu tinha minha coleção, eu sempre gostei de fazer isso, eu tinha minha coleção de CDs, de discos, também de vinil, e eu gravava fitas pros amigos, né, não só para namoradinhas, mas pros amigos também, porque a intenção ali era espalhar boa música, então não gravava só pra mulherada, mas pra rapaziada também. Eu sempre gostei de gravar coletâneas e distribuir para as pessoas, espalhar boa música, né? Para algumas pessoas, é claro, algumas gostavam, outras falavam, cara, esse cara é louco, olha o gosto dele, que bizarro, mas isso é um outro assunto. Então, de certa forma, a gente vai montar uma coletânea aqui juntos, né, de 20 músicas. No caso de bandas grandes, como Faith No More ou Metallica, eu não vou recomendar singles, eu não vejo muito sentido em chegar aqui e recomendar para vocês Epic, por exemplo, ou Easy, ou Fallen to Pieces, porque já são singles bem conhecidos. Se você gosta do Faith No More, dos singles do Faith No More, já tem uma meia dúzia de coletâneas aí oficiais, que são bem legais até também, mas ali estão todos os singles e já tá de bom tamanho, né? Eu vou recomendar músicas que ou não foram singles, ou foram pequenos singles que não tiveram muita repercussão, muita gente nem sabe que foi single, ou clipes que nem passavam na MTV. Então eu também posso pegar algumas dessas músicas. Eu me limitei a 20 músicas, porque senão minhas coletâneas teriam 80 músicas, eu tiraria aí 2 faixas esquisitinhas ali, deixaria a discografia da banda inteira, mas eu não vou fazer isso. Então eu sempre vou tentar me limitar a essas 20 músicas e destacar. De quebra, é interessante porque a gente vai fazer essa coletânea, de quebra a gente vai paralelamente passar por toda a discografia da banda, né? Analisando disco a disco, pequenas análises, senão o vídeo vai ter 2 horas de duração. E de certa forma também a gente vai acabar passando inevitavelmente pela biografia da banda, para situar quem estava na banda, quem tinha saído, né, os anos de lançamento dos discos. Então é como se a gente brincasse de coletânea, mas ao mesmo tempo a gente vai estar analisando a discografia e dando uma pincelada na biografia. E claro, não poderia começar com outra banda. Vamos lá, esse é o Faith No More. O Faith No More é uma banda de São Francisco, na Califórnia. Eles tiveram uma espécie de embrião ali em 1979, que tinha o baixista Billy Gold e o baterista Mike Bord, né? Mas eles tinham outro vocalista, outro tecladista ali, outro baterista também. Só que eles acabaram meio que se desmontando no meio do caminho aí. Essa banda teve um nome sugerido pelo baterista Mike Bord de Faith No Man. Por um tempo eles tocaram com esse nome, mas depois ela acabou se desmontando inteira. E lá para o meio de 1983, eles viraram o Faith No More, eles incluíram o No More, porque era o No Man, então eles fizeram essa brincadeira aí, não, Faith No Man não, já era, No More, então eles fizeram Faith No More, também sugestão do baterista, Mike Bordin. No meio do caminho eles acabaram encontrando o tecladista, né? Eles já tinham mandado outro tecladista embora, então eles contrataram o Rod Bottom, né? Que é um destaque grande da banda também, e depois de testar vários vocalistas,
Uma das histórias mais conhecidas, é claro, quem chegou a passar uma passada brevemente ali pelo vocal foi a Courtney Love do Hole, mas depois, mesmo em 1983, eles chegaram no Chuck Mosley e também demoraram um pouco para encontrar seu guitarrista até chegarem no, provavelmente o guitarrista mais clássico da época ali, o Jim Martin, né? O guitarrista mais clássico do Faith No More, é claro. E aí sim, em 1983, a banda estava montada e pronta para gravar o seu primeiro disco. E foi em novembro de 1985 que o Faith No More fez sua estreia. Esse aqui é o We Care A Lot, disco lançado meio que de forma independente. Esse disco não teve singles e esse disco não vai ter músicas na coletânea porque são 20 músicas e ia ficar um pouco pequena de certa forma, porque uma das músicas que eu mais gosto desse disco, que chama As The Worm Turns, eu acho que é a música que eu mais gosto do disco, ela vai estar na coletânea, mas ela vai aparecer de outra forma quando chegar lá, eu explico por quê. Claro, outro destaque é a faixa título We Care A Lot, só que ela foi melhorada de certa forma no próximo disco, daqui a pouco eu vou explicar quando chegar lá, mas é um bom disco, é um disco curioso, mas eu vejo ele mais como um ensaio mesmo para os próximos discos assim, do que um descasso propriamente dito. Ele é curioso ouvir como é que o Faith No More começou, já mostrava que era uma banda com ideias geniais, já tinha muita personalidade, era uma banda diferente, né? Mas ainda não tinha aquele impacto que os próximos discos vão ter, mas é um bom disco também. Essa foi a estreia do Faith No More com We Care A Lot. Apesar de ter sido lançado de forma independente, We Care A Lot não fez necessariamente um bom sucesso, mas ele fez um bom barulhinho ali, suficiente para chamar a atenção das gravadoras. Então, pro próximo disco eles conseguiram assinar com a Slash Records, que era um braço ali do grupo Time Warner, né, Warner Records, e assinaram então com eles para lançar o seu segundo disco. E foi em 23 de abril de 1987 que eles lançaram o segundo disco, esse aqui, Introduce Yourself. Se o primeiro disco era só um ensaio, esse aqui eu já acho que eles deram um passo gigantesco. Provavelmente, na minha opinião, é o disco mais subestimado da banda, porque volto naquele papo de que sim, o Mike Patton fez diferença no próximo disco? Fez. Mas se você ouvir esse disco com atenção, você vai ver que sonoramente assim, a banda já sabia direitinho o que ela queria e tudo que ela queria abranger no seu som. Aqui é praticamente um pré-real thing, mas sonoramente eles são bem irmãos assim. São da discografia inteira, é o que menos tem uma mudança radical de um disco pro outro, né? Então eu queria destacar bastante esse disco. Se você nunca ouviu, ouça. Os singles desse disco foram We Care A Lot, claro que foi uma regravação do primeiro disco. O primeiro disco, essa música ela tinha tido uma certa repercussão, mas eles sabiam que eles podiam melhorar um pouco, né? Deixaram um pouquinho mais rápido e uma produção melhor, então eles regravaram We Care A Lot, foi um dos singles desse disco. Também outros singles foram Any Song e Chinese Arithmetic. Mas na nossa coletânea, que não vai entrar singles, eu vou destacar duas músicas que eu gosto bastante desse disco. Na nossa coletânea, começando aí, a gente vai incluir, claro, de introdução da coletânea, Introduce Yourself, vai ser a primeira música da coletânea, uma faixa bem rápida, faixa título do disco, bem rápida, bem pesada, mas eu acho uma tremenda animaçãozeira, e contrastando com ela, a outra faixa que vai entrar na coletânea é The Crab Song. Essa sim já é uma faixa mais lenta, mais pesada também, não é uma balada, longe de ser uma balada, ela é lenta, mas ela tem um peso ali também. Ela até lembra algumas outras músicas do The Real Thing que vão estar nessa coletânea também, mas a gente chega lá. Mas esse com certeza é um bom disco, recomendo muito o segundo álbum do Faith No More, Introduce Yourself. E depois do lançamento do Introduce Yourself, eles saíram em turnê, mas durante essa turnê eles perceberam que tinha alguma coisa errada ali, não estava rolando muito bem, né? O vocalista Chuck Mosley, eles dizem que ele também queria ir para uma praia um pouco acústica, assim, fazer um estilo de som diferente depois do Introduce Yourself, além de que também ele aparentemente tinha um mau comportamento ali com eles, pisando na bola, querendo sair na mão, inclusive algumas vezes. Então a rapaziada não aguentava mais, eles pararam e falaram, ou a banda acaba ou a gente tira esse cara. Acabaram tirando o vocalista Chuck Mosley e foi em 1988 que entrou, é claro, o vocalista consagrado da banda, Mike Patton. Mike Patton, que veio do Mr. Bungle, ele foi inclusive uma sugestão do guitarrista Jim Martin. Eles já tinham visto o Mr. Bungle se apresentar e a apresentação do Mike Patton lhe chamou a atenção, eles não eram bobos, perceberam ali o potencial do Mike Patton, né? Como eu comentei sobre o Slipknot e o Fear Factory, sobre o Corey Taylor e o Burton Sibel, falei do estilo de som, de vocal que eles têm, né? Daquela variação melódico, pesado, conseguem gritar.
Eu acho que todas essas bandas aí daí pra frente tiveram influência do Mike Patton nesse estilo. De longe ele é o melhor vocalista na minha opinião, e o meu vocalista predileto, porque ele tem toda essa abrangência dos estilos vocal e maior até, porque ele consegue cantar outros estilos de música, inclusive dentro do próprio Faith No More. Então acho sim que ele teve uma importância grande, mas diga-se de passagem, o próximo disco já estava, dizem, praticamente pronto, e ele entrou sob pressão ali, ele teve 2 semanas para colocar as letras desse disco, né? E foi em 20 de junho de 1989 que eles lançaram o disco predileto de muita gente. Claro, também está entre os meus prediletos e é um dos discos mais importantes da minha vida. Eu estou falando do terceiro álbum do Faith No More, The Real Thing. Disco predileto de muita gente, eu entendo, porque ele é um dos discos mais importantes da minha vida também. Eu já expliquei por quê, porque foi aqui que eu conheci a banda, né? E destaques, os singles desse disco foram From Out of Nowhere, Epic, Fallen to Pieces, Surprise Your Dead, que eu nem lembrava que tinha sido single, apesar dela ter clipe, e Edge of the World, que é uma versão que não tinha, eu tinha o vinil, né, do The Real Thing por muito tempo, era tudo, o The Real Thing que eu conhecia era aquele vinil. Quando eu comprei o CD eu percebi que tinha as versões de estúdio, de Edge of the World e de War Pigs, que eu só conhecia ao vivo, daqui a pouco eu falo também porquê, mas quando eu vi que tinha essas versões de estúdio, o disco pra mim já era nota 10, foi nota 12, e eu gostei bastante mesmo. Mas fora os singles, é claro, a gente vai continuar nossa coletânea aqui desse disco. As músicas que vão entrar são The Morning After. Provavelmente de todas as músicas que vão entrar na coletânea, essa aqui talvez seja a música que eu mais queria que tivesse single, que tivesse um clipe, porque eu gosto muito dessa música, eu acho ela de nível assim mesmo, eu acho que ela merecia ter sido um single, mas não dá pra gente escolher, mas é uma das minhas prediletas, The Morning After. Também vão entrar The Real Thing, a faixa título, assim como a outra música que vai entrar também, Zombie Eaters. São músicas maiores, então realmente dificilmente elas seriam singles, porque elas são um pouco mais estranhas mesmo, mas eu acho essas músicas excelentes, tanto a The Real Thing quanto a Zombie Eaters. E a outra música que vai entrar desse disco na nossa coletânea é Surprise Your Dead, que eu falei que tem clipe aqui, mas como o clipe não passava na MTV, pelo que eu me lembro, eu acho que a MTV nem tinha esse clipe, claro, não tocava no rádio, então muita gente nem lembra que essa música foi single. Eu acho que ela merece estar no destaque da coletânea então, e esse é um dos discos mais importantes da banda, um dos discos mais importantes da minha vida de todos os tempos. Esse é o The Real Thing. E com o sucesso do The Real Thing, a gravadora de Warner sabia que ia demorar um tempinho para os caras gravarem o próximo disco, falando, como é que eu posso ganhar um dinheirinho ali em cima dos caras e aproveitar a onda do sucesso? É claro, vamos pro disco ao vivo então. Então foi em 1991 que eles lançaram Live at the Brixton Academy. Eles gravaram esse show na Inglaterra, em Londres, em 1990, e mesmo no ano mais tarde, depois, alguns meses depois, em 90 mesmo, eles lançaram o VHS, lançaram o vídeo desse show, né? E uma coisa que é estranha é assim, o VHS ele tem 11 músicas, depois saiu em DVD, a essas 11 músicas. O disco, apesar de ser um dos discos ao vivo que eu mais ouvi na vida, junto com provavelmente com o Loco Live dos Ramones, acho que são os 2 discos ao vivo que eu mais ouvi na minha vida inteira, o disco tem 8 músicas, o CD, e além de tudo as 8 músicas elas estão fora de ordem, né? O que dá uma quebrada assim. Ainda assim é um bom disco, mas depois se você assiste o show em vídeo, vai para outro nível. Você até deixa o CD meio que de lado. Eu não sou um grande fã eu já prefiro DVDs ao vivo do que discos ao vivo. Então esse disco eu acabei meio que deixando de lado. Eu adoro o DVD, muito, muito, recomendo bastante esse DVD, mas no final eu vou falar sobre ele. Mas tem uma coisa, um detalhe interessante aí. Pra fazer esse vídeo eu dei uma pesquisada e quando eu fui ver assim, eu falei, deixa eu ver se essas 11 músicas realmente são a ordem, né? Procurei o setlist do dia que eles fizeram essa gravação no Brixton Academy, e qual foi a minha surpresa quando eu percebi que eles não tocaram só 11 músicas, eles tocaram 18 músicas, e entre essas 18 músicas tinham várias das minhas prediletas que vão estar nessa coletânea, tipo a Introduce Yourself e também a The Morning After, eles tocaram também, e não tá, cara, nem no CD, muito menos no DVD, então eu fiquei... Com o meu toque e pelo meu desejo de ter o show inteiro, eu fiquei inconformado, eu fiquei pensando, mas espera aí, será que em algum lugar eles têm esse show inteiro gravado, ou em áudio, ou principalmente em vídeo, né? Talvez em algum momento a gente acaba sabendo disso em alguma edição de aniversário, mas a gente vai ter que aguardar. Mas esse é um grande destaque sim, eu não pretendo destacar muito discos ao vivo, mas esse aqui eu acho que ele foi bem importante, Live at the Brixton Academy. Depois do lançamento do Live at the Brixton Academy, ainda em 1991, eu gostaria de destacar aqui que foi o primeiro ano que a banda veio, a primeira vez que eles vieram para o Brasil. Foi numa segunda edição do Rock in Rio que eles tocaram aqui pela primeira vez no Brasil. O headliner da noite era o Guns N' Roses, e reza a lenda que foi o próprio Guns que sugeriu o Faith No More.
Claro, o Guns era a banda da noite, fez um show bombástico, entrou para a história do Rock in Rio aí, né, com o seu show bombástico mesmo, mas há quem diga que o Faith No More conseguiu roubar a cena ali, né, e ter uma boa repercussão, tanto é que a partir desse show aí mudou completamente o ponto de vista, criou uma relação ali de amor recíproca entre o Brasil e o Faith No More. Tanto eles perceberam isso que mesmo em 1991 depois eles voltaram para fazer uma turnê por todo o Brasil. Aí sim eles passaram aqui para São Paulo, eles tocaram no Olímpia. Eu lembro que esse show passou na MTV e eu não pude ir. Eu era um pequeno Alexandre ali, era muita aventura para mim ainda ir num show, né? Eu ainda ia demorar mais um aninho ali para começar a ir em shows. Mas o pequeno Alexandre ali achou que era muita ousadia para ir num show. Eu assisti pela TV, fiquei inconformado de não ter ido. E um destaque mais engraçado ainda é que na época eu tinha uma amiga, a amiga pediu a minha camiseta emprestada, eu emprestei para ela, ou seja, a minha camiseta foi no show, mas eu não, só vi pela TV. Mas foi o que deu pra fazer, claro, depois eu consegui ver o Faith No More. E outro detalhe é que aí, ainda em 91, eles já estavam começando a se preparar para lançar o próximo disco que ia sair em 1992 e a gente já vai chegar lá. E foi em 8 de junho de 1992 que os caras lançaram o quarto álbum, Angel Dust. Quando eu comentei com vocês que eu não conseguiria escolher qual era o meu álbum preferido, apesar do impacto do The Real Thing, eu não conseguia escolher qual era o meu disco predileto do Faith No More, porque essa trinca, The Real Thing, esse disco aqui e o próximo pra mim é a trinca de ouro da banda, então eu não consigo realmente escolher entre esses três discos, eu gosto muito desses três discos. O Angel Dust ele é completamente diferente do The Real Thing. Parece que os caras falaram, conseguimos fazer um sucesso aqui com Epic, Fallen to Pieces, legal. Pro próximo disco então a gente vai mudar completamente o estilo de som, Mike Patton vai mudar completamente o estilo de vocal, a gente vai ficar bem mais estranho e pesado e vamos continuar fazendo sucesso. É claro que não fez tanto sucesso quanto The Real Thing, mas ainda assim é um descasso mesmo, ele é bem diferente mesmo. Os singles desse disco, eu lembro que o primeiro single foi Midlife Crisis, quando ela estreou na MTV, pra mim foi de cara assim, amor à primeira vista ou ouvida, né? Eu gostei bastante logo quando eu vi, apesar de já ser bem diferente. Os outros singles também foram Small Victory, Everything's Ruined, que não rolou muito, eu acho bem legal também. E claro, A Music, que é um dos maiores sucessos da banda, inclusive no Brasil, que é aquela cover dos Commodores, que não tá nessa edição aqui, eu tenho o single dela separado, ele saiu depois em algumas versões do disco, tem essa música, essa aqui não tem, mas eu tenho o single dela separado. Mas a gente vai continuar montando a coletânea desse discaço aqui. Eu escolhi Land of Sunshine, que é a faixa de abertura. Eu acho uma faixa bombástica que não poderia estar de jeito nenhum de fora dessa coletânea, porque eu acho um som muito bom. A sequência é com Caffeine, que também é outra das minhas músicas prediletas, bem pesadona mesmo. Também vão rolar Be Aggressive na coletânea. Por favor, não me peçam para comentar sobre essa letra, que eu acho a letra bizarra, mas o som eu gosto bastante. Isso é o caso de várias músicas do Faith No More, inclusive. E a última música desse disco, de certa forma, que eu vou incluir é As The World Turns. Ela não tá nessa versão, ela saiu na versão, depois eles lançaram uma versão deluxe, né, uma versão dupla com todas as faixas. As The One Turns é uma música originalmente do primeiro disco, então de certa forma eu também quis incluir ela aqui para ter toda a discografia da banda. Além de ser uma das músicas que eu mais gosto daquele disco, eles regravaram ela, provavelmente pro B-side, se não me engano, do Midlife Crisis mesmo, ela foi B-side, mas depois quando eles relançaram esse disco, a versão deluxe, tem essa música, então eu queria incluir ela aqui porque eu acho mais que merecida, de certa forma a gente honra as composições do primeiro disco e também não deixa de ser uma das minhas músicas prediletas, e esse é um descasso também, Angel Dust. Depois da turnê em 1992, da turnê do Angel Dust, mais uma vez eles perceberam que tinha alguma coisa errada ali. Quem não estava feliz dessa vez com o direcionamento da banda era o guitarrista Jim Martin, como eu disse, que é o guitarrista clássico da banda, né, o mais lembrado geralmente. Ele não estava muito feliz com o direcionamento, ele achou que estava abrangendo muita coisa diferente ali, ficando um pouco estranho, ele queria voltar um pouco às raízes da banda, mas eles acabaram entrando numa intriga ali, pra ele não estava legal, ele acabou saindo fora. No lugar dele entrou um cara chamado Trey Spruance, que era um guitarrista do Mr. Bungle, né, a banda original do Mike Patton, mas esse cara também não ficou muito tempo, ele só ia gravar o próximo disco em 1995, mas daqui a pouco eu chego lá, porque eu queria destacar também que em 1993 eles participaram da trilha sonora icônica Judgment Night. A trilha é icônica, o filme é legalzinho só, não é um filme ruim, mas também não é nada demais, mas a trilha sonora sim é espetacular, é uma trilha sonora que ela misturou bandas de rock com bandas de rap, né, e junto com Helmet House of Pain, que é uma das músicas que eu mais gosto dessa trilha sonora, mas também tinha Sonic Youth com Cypress Hill, tinha outras coisas legais também, mas a outra das melhores músicas
desse disco pra mim foi o single, tinha clipe também, Another Body Murder, que o Faith No More gravou com o Booyah Tribe. É uma música excelente, ela não vai entrar na coletânea aqui, porque ela é a parte também, né, não tá nos discos, então eu deixei ela de fora também, por ser parte de uma trilha sonora, mas eu não queria deixar de destacar essa música, Another Body Murder, mas de qualquer forma, depois de 93 a gente ia ter que aguardar até 1995 pro Faith No More lançar seu próximo disco. E aí sim, em 28 de março de 1995, eles lançaram mais um dos meus discos favoritos da banda. Estou falando do King for a Day, Fool for a Lifetime. Nessa época eles vieram pro Brasil também. Finalmente eu consegui ver a banda e justo com esse disco, então pra mim foi um dia muito especial. Lembra que eu comentei, eles tocaram junto com o Therapy, quem mais teve nesse festival? Therapy, Megadeth, Alice Cooper e Ozzy, então foi um Monsters of Rock, foi um dia muito legal pra mim, mas é claro, como a banda que eu mais gostava era o Faith No More, foi o destaque, ainda mais junto com esse disco. E eu lembro que antes desse show, esse show se não me engano ocorreu num sábado, um dia antes, era uma sexta-feira, eu tava trabalhando, mas eu tava ouvindo um rádio com fone, e eles fizeram uma radio session na rádio Transamérica, eles ao vivo. Eles fizeram uma entrevista e tocaram 9 músicas ao vivo no rádio, né? E aquilo pra mim já foi uma catarse, assim, de falar, caramba, eu não acredito que amanhã eu vou ver isso. E, cara, um dia depois eu tava lá num dos dias musicalmente falando mais felizes da minha vida. Eu gosto muito desse disco. Os singles dele, o primeiro single foi Dig in the Grave. Logo que eu ouvi essa música e vi o clipe dela também, já gostei logo de cara muito. É uma das músicas que eu mais gosto. Eu acho que provavelmente dos singles do Faith No More, se eu fosse incluir algum single de sucesso nessa coletânea, ia entrar Dig in the Grave, com certeza, mas vamos manter a regra aí, eu não vou colocar ela na coletânea. Os outros singles desse álbum foram Ricochet, que eu gosto bastante também, e Evidence, que fez bastante sucesso aqui no Brasil, depois acabou ganhando uma versão em espanhol também. Eu lembro que nesse show de 1995 eles já tocaram ela ao vivo em espanhol, foi ao mesmo tempo estranho, curioso e divertido, mas foi legal também. Mas da coletânea do King for a Day a gente vai destacar 4 músicas. Mais uma vez pegando a faixa de abertura, inevitavelmente Get Out é uma das músicas que eu gosto bastante. Outra das minhas faixas prediletas é The Gentle Art of Making Enemies. Cuckoo for Caca, que a letra também é estranhíssima, mas o som é uma das músicas mais pesadas do disco, que é uma das músicas que eu mais gosto. E Just a Man, que é outra praia completamente diferente do resto do disco, como o Faith No More sempre faz, né? Aquela diversidade de estilos. É uma faixa que eu não consigo nem descrever para vocês o estilo que ela se enquadra, mas eu sei que é muita sonzeira, então ela não poderia estar de fora dessa coletânea. E esse é um dos meus discos prediletos da banda também, sem dúvida nenhuma, King for a Day, Fool for a Lifetime. E olha só, quando eu fui mostrar o disco para vocês, olha que interessante o que caiu aqui de dentro. Nem sabia que isso aqui estava lá. King for a Day, Fool for a Lifetime. E sim, em 1995 eu comentei que tinha entrado o Troy Spruance, que era do Mr. Bungle, para gravar o King for a Day. Logo ele saiu e ele acabou sendo substituído por um cara chamado Jim Menta, que já trabalhava ali nos bastidores com a banda ali, também ficou um tempo com a banda, mas a banda só voltaria a gravar lá em 1997 pro próximo disco. E foi em 3 de junho de 1997 que o Faith No More lançou seu 6º e penúltimo disco de estúdio até então, Album of the Year. Título genial, né? Você lançar o disco do ano de 1997. Eu não sei dizer se esse foi o disco que eu mais gostei de 1997, mas com certeza foi um deles. Como eu comentei, eu gosto mais dos outros 3. Esse aqui eu acho um pouquinho inferior aos outros 3, né? Os outros 3, como eu falei, são a trinca de ouro pro meu gosto do Faith No More. Mas ainda assim eu gosto bastante. Os outros discos pra mim são nota 10. Esse aqui é nota 8,5 no mínimo, assim, ou 9 até. Então, os singles dele foram Ashes to Ashes, Last Cup of Sorrow e Strip Search. É interessante a gente analisar os 3 singles desse disco, porque eles são totalmente diferentes, os sons deles, né, um do outro. Esse disco, aliás, ele não é um disco muito fácil, assim, para as pessoas, assim, porque as músicas a variação ainda é maior do que eles já faziam antes. E na coletânea, nossa coletânea, eu vou colocar mais uma vez outra faixa de abertura. É engraçado que o Faith No More tem ótimas faixas de abertura, só não entrou do The Real Thing aqui, que é a From Out of Nowhere, porque já era um single de sucesso, mas aqui também a gente vai incluir na coletânea Collision, bombástica faixa de abertura também, Naked in Front of the Computer, que apesar do título é uma das músicas que eu mais gosto desse disco, Mouth to Mouth e Got That Feeling são as outras músicas que eu queria destacar. Como eu disse, não acho ele tão bom quanto os outros, mas ainda assim é um descasso, Album of the Year.
E depois do lançamento do Album of the Year em 97, em 98 a banda viu que mais uma vez deu aquela parada e viu que não estava rolando a repercussão do Album of the Year, que não era um disco fácil, não era um disco muito radiofônico, como eu comentei, não foi legal, então a banda sentiu que não estava muito bem também e decidiu meio que acabar, né? O primeiro a sair, na real, foi o Mike Patton. Ele disse que preferia sair, como tinha um desgaste de relacionamento entre a banda ali, ele preferia sair do que isso começasse a refletir nas composições da banda, né? Ele tinha medo que a banda começasse a cair de qualidade mesmo, né? Uma coisa interessante da gente analisar toda a discografia do Faith No More é que é uma banda 100% íntegra. O Faith No More não é uma banda que nunca se vendeu assim, ou fez concessões assim do seu som, pelo contrário, parecia que eles estavam sempre indo na contramão para dificultar mesmo, né? Essa aqui fez sucesso, então vamos para outro caminho, né? Parece que essa era a preferência do Faith No More, o guia para eles seguirem assim, né? Então a gente nunca pode dizer que o Faith No More foi uma banda vendida ou que não teve essa integridade. Então, para não comprometer exatamente essa integridade e continuar bem assim, meio que saindo de certa forma ali no auge, né? Apesar de para algumas pessoas já não era mais o auge, mas eles ainda estavam muito bem ali. Eles decidiram acabar em 98 e só iam voltar em 2009. E depois de sentar, respirar e sentir falta daqueles shows ali, finalmente em 2009 a banda decidiu se juntar para uma turnê, né? E a turnê acabou passando por aqui, inclusive eu vi mais uma vez o Faith No More, ainda bem, no Maquinaria, o Rock Festival, ainda em 2009. Eles fizeram uma turnê gigante também, depois eles acabaram voltando aqui em 2011, mas nesse eu não fui porque foi um SWU, foi fora de São Paulo aqui, e nesse eu não fui, eu vi pela TV, também foi um show excelente. E em 2014, depois de todos esses anos fazendo shows, né, entre algumas paradas e shows, eles perceberam que o clima entre eles estava muito bom, né? Então eles comentaram, até divulgaram nas redes sociais, né? A coisa da reunião estava divertida, mas agora é hora de ficar criativo, né? Então eles pararam para se preparar para os próximos passos. E aí a gente chega em 19 de maio de 2015, o Faith No More lança o seu último disco até então, Soul Invictus. Se o último disco para mim tinha sido uma nota 8,5, esse aqui para mim é um 7,5, eu já achei ele um pouco mais difícil assim do que os outros, né? É curioso que os singles do disco, para mostrar que eles realmente mantêm a integridade, não estavam preocupados em fazer sucesso, o primeiro single do disco chama Motherfucker, ou seja, como é que vai divulgar no rádio um single desse, né? Então, mas mostra que eles não estavam preocupados com aquilo. Motherfucker foi o primeiro single. Outros singles do disco, Superhero e Sunny Side Up, são duas das músicas que eu mais gosto do disco e só não vão estar na nossa coletânea porque elas foram singles, e Call of Shame, que eu já não curto tanto assim. Mas para fechar as duas últimas músicas da nossa coletânea desse disco, do Soul Invictus, eu escolhi Rise of the Fall e Black Friday. Da turnê desse disco de 2015, foi a primeira vez que eu consegui ver o Faith No More numa casa fechada. Eles tocaram aqui no Espaço das Américas, então o show para mim foi muito especial. Eu sempre comento que ver bandas, shows em festivais, é claro, é legal, é bombástico, tem todo aquele efeito também de ter mais gente, né? Se a vibe tá funcionando ali, é muito legal, mas pra mim nada se compara nunca a ver uma banda tocando sozinha ali numa casa de shows. Eu acho uma coisa mais intimista, eu acho que acaba funcionando melhor também, de certa forma. Então, finalmente em 2015 eu consegui ver o Faith No More sozinho ali numa casa de shows, e pra mim foi um dia muito especial. Em agosto de 2016, a banda se reuniu novamente para fazer 2 shows especiais aí, banda inteira, menos o Mike Patton, por um motivo muito especial aí. Eles estavam comemorando o relançamento do We Care A Lot, seu álbum de estreia. O disco foi remasterizado também, algumas faixas bônus inclusas ali, então eles estavam relançando o We Care A Lot. E quem eles trouxeram para participar, cantar nos shows? O vocalista original, Chuck Mosley, né? Ele voltou para eles fazer só esses 2 shows aí, então foi uma coisa muito especial para eles e acabou sendo, de certa forma, especial realmente, porque isso aconteceu no final de 2016 e no final de 2017, infelizmente, eles acabaram perdendo o Chuck aí. Ele perdeu a batalha contra as drogas aí, acabou morrendo, né? Ele faleceu no dia 9 de novembro de 2017. E no final de 2019 eles finalmente anunciaram uma volta aí. Eles não garantiram um disco novo, apesar de todos os anos eles falam isso. A gente tá compondo, mas a gente sabe que pelo relacionamento meio conturbado aparentemente que eles têm ali, né, mas os egos gigantes que eles devem ter ali, a gente sabe que é meio difícil parar todo mundo ali. A gente sabe que o Mike Patton tem uns 20 mil projetos paralelos com suas outras bandas, né, então é difícil todo mundo sentar e gravar um disco, mas aí paralelamente eles estão sempre compondo ali. Mas se eles não garantem que eles vão ter um disco novo, eles garantiram pra gente que eles iam voltar em 2020, só que com tudo isso que tá acontecendo, junto com várias outras bandas que anunciaram que iam estar voltando em 2020, pelo menos para alguns shows,
eles vão ter que esperar, e a gente também. Então a gente continua acompanhando e vendo quais são os próximos capítulos, torcendo para um disco novo, ou torcendo para eles voltarem pelo menos ao vivo. Essa é uma das bandas da minha vida, fácil, Faith No More. Faltaram dois detalhes que eu não podia deixar de fora. O primeiro e mais importante, quando eu comentei sobre o guitarrista Trey Spruance, que ele gravou o King for a Day, Fool for a Lifetime, saiu fora pra turnê, eles chamaram o Jim Menta. O Jim Menta, na real, ele ficou um ano só também, ele saiu em 96, e no lugar dele entrou um cara chamado John Hudson. John Hudson já era um amigo do Billy Gould já há um tempo, ele foi recomendado pelo próprio Billy Gould, e na real é um cara muito importante porque ele acabou gravando, ele é o guitarrista dos dois últimos discos, tanto o Album of the Year quanto o Soul Invictus, ele é o guitarrista e tá junto com a banda até hoje, até para essa volta ao vivo que eles prometeram, a gente tem que esperar um pouquinho. Ele é o guitarrista da banda ainda, então era importante mencionar isso. E o outro é o que eles tiveram um sucesso também em 1998, e o sucesso foi relativo, então eu acho legal estar aqui também mencionar, com a cover da I Started a Joke, dos Bee Gees. E na real, esse single, e tinha clipe também, foi para divulgar uma coletânea, a primeira coletânea que eles lançaram na carreira, que era Who Cares A Lot, eles estavam lançando essa coletânea em 98, e o interessante é que essa versão, eu achava que ela era para a coletânea mesmo, mas na real ela já tinha sido lançada em 95 como B-side do Dig in the Grave, do single, né, de algumas versões desse single, Dig in the Grave, tinha como B-side I Started a Joke, eu não sabia disso, eu achei pesquisando aqui. Mas esses são dois detalhes que eu queria incluir aqui para deixar o vídeo aí, a discografia mais completinho aí. Vamos lá. E esse foi o nosso primeiro Glive Recomenda, né? Esses especiais sobre bandas aí. Como eu comentei durante todo o vídeo, não tinha como ser outra banda, a primeira do canal a ter destaque aqui. Não podia ser outra, senão o próprio Faith No More. Essa aqui é uma última dica que eu vou dar pra vocês, uma última recomendação. É um DVDzinho duplo bem legal, que tem o Live at the Brixton Academy e também tem uma coletânea de clipes. A coletânea só não é perfeita porque ela não tem nem Another Body Murder e Ricochet. Então é uma tremenda sacanagem, mas ainda assim é uma boa coletânea de clipes. Você, assim como eu, gosta de videoclipes, eu recomendo bastante essa coletânea. Esse DVDzinho duplo ainda de quebra também tem o Live at the Brixton Academy, como eu comentei, um dos discos ao vivo que eu mais vi e ouvi na vida, apesar de agora saber que ele está incompleto, né? 11 músicas no DVD, tocaram 18, espero que um dia eu possa ver isso, espero que eles tenham registrado isso, mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like. Na descrição desse vídeo eu vou deixar a playlist da coletânea, então também comentem a coletânea se vocês gostaram da coletânea, se vocês concordam comigo, né? Claro, lembrando que os singles estão de fora dessa coletânea. Quando eu fizer esse Glive Recomenda de bandas menores, os singles poderão estar junto na coletânea, porque, claro, menos conhecido, então é legal de recomendar, mas nesse caso realmente eu acho... Não ia colocar Epic na coletânea porque não tem sentido, eu quis fazer uma coisa diferente mesmo para destacar as outras músicas como eu comentei lá no começo. Então comentem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam da coletânea, se vocês gostaram também das análises dos discos, a gente acabou passando disco a disco também, e quais são as próximas bandas que vocês gostariam de ver aqui, né? No Glive Recomenda, eu parando, montando uma coletâneazinha também, falando rapidamente sobre os discos. Qual banda que vocês acham que seria legal de fazer? Deixem nos comentários aí, eu vou lendo, vou analisando também o que é legal a gente montar. E é isso, mais uma vez, muito obrigado por toda a repercussão que a gente tem aí com os outros vídeos. A galera assinando o canal, a galera comentando, muito retorno também, gente escrevendo para mim por outros caminhos aí, mas todo comentário é muito bem-vindo, sempre essas coisas impulsionam a gente a continuar mantendo e fazendo esses vídeos aqui. E é isso, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto, Ale Zampieri, esse é o Faith No More, esse é o Glive Rocks e Let's Rock. Eu ainda tô impressionado que isso aqui tava dentro do CD, eu nem lembrava. Monsters of Rock, comprei na Woodstock Discos, que dia!